Olá, pessoal. Então, quero compartilhar aqui e sugerir para vocês esse artigo de opinião do Octaciano Neto. Já faz uns dias aí, 10 de setembro, mas está em consonância com o que nós pensamos aqui no canal. E nós já expressamos essa ideia de que a inflação dos alimentos é transitória e o governo não precisa intervir, embora também esteja nas coisas que nós acreditamos, que importar e dar uma estimulada com a concessão de alguns impostos também ajuda, também faz bem, porque está agindo pelo caminho correto, que é deixar o mercado regular com as suas próprias forças, mas quando há um estresse muito grande, como por exemplo com o preço do arroz, eu acho que tem que importar para regular pelo mercado e não como muitos comentaram aí, que o Brasil estaria fazendo igual a outros países já com a economia totalmente quebrada. Por quê? Porque isso não é canetaço, pessoal. Isso é fazer o mercado trabalhar melhor, puxando um pouquinho com com a sua ferramenta de diminuir impostos, fazendo com que isso, então, regule o mercado naturalmente. Então, embora ele defenda que não há necessidade de intervenção de nenhum tipo, eu não sou contra esse tipo de coisa que acabou acontecendo. Agora, que a inflação é transitória, é. E isso só o tempo vai dizer, e nós vamos estar aqui para comentar isso com vocês. Agora, tem uma outra matéria aqui, que é o seguinte: não quero comentar essa opinião aqui, que a aceleração da inflação pode ser aliada para a dívida de emergentes. Não é isso o foco dessa matéria que saiu no Bloomberg e o Money Times. Eu estou no link do Money Times, tá? Depois vou deixar na descrição para vocês. Mas é o seguinte, é uma pesquisa aqui, ó, da Bloomberg, sobre 46 mercados de títulos ao redor do mundo, revelou que apenas 18 deles têm rendimentos de títulos de 10 anos mais altos do que o índice de inflação esperado no próximo ano. E 90% deles estão em mercados emergentes. Certo? Então, gente, olha só. Os títulos, ó, apenas 18 de 46, tá? Então, vamos ver aqui. 18 de 46 é bem menos da metade. A metade é 23. Vamos ver. Olha aí, 40%. Em 40% dos países você ainda encontra um título de 10 anos. Veja bem, não é um título para o ano que vem, é um título de 10 anos, pagando mais do que a inflação do próximo ano. Veja que a comparação é bem injusta, né? Porque você está pegando aí um título de longo prazo e olhando só a inflação do curto prazo. E mesmo assim, só 40% dos títulos e 90% estão em mercados emergentes, ou seja, é só esses que estão pagando mais do que a inflação. E o que nós temos no Brasil, pessoal? Peguei título de 10 anos pré-fixado, 10 anos, o único que tem é o IPCA com juros 2031. Quanto que ele está pagando? Em torno de 7% na média de agosto, um pouquinho mais em setembro. E esse é um número bem superior à inflação desse ano e do próximo, certo? 7% ao ano, né? Então, com uma inflação aí de 2,5% esse ano, 3,5% ano que vem, sim, muito acima. Sem contar os tesouros IPCAs, que pagam aí o rendimento garantido, seja a inflação qual for. Agora vejam aqui, pessoal, ele faz aqui um comparativo dos títulos americanos, o rendimento real dos títulos americanos de 10 anos, considerados referência global, entrou em território negativo, caindo para quase menos 1% hoje, com relação a 0,60% positivo há 2 anos, gente. E aí, olha aqui, mas a cereja do bolo está aqui. O estudo da Bloomberg revelou que apenas 3 países, agora vamos se ligar, apenas 3 países oferecem rendimentos reais de 10 anos superiores a 4%, com base na taxa de inflação esperada para o próximo ano. O que chama atenção aqui? 4%, porque nós falamos
título IPCA mais 4% em junho era para comprar, pessoal. A gente agora está aí com eles a 3,7, 3,8. Um deles, que é o IPCA 55, ali 4 e um pouquinho, 3,99, depende do dia. Olha aí, pessoal, a mesma análise deles. Apenas 3 países, África do Sul, Brasil e Indonésia. Apenas 3. Os únicos países desenvolvidos com títulos de rendimento positivo são Grécia, Itália e Singapura. Quer dizer, positivo, mas é menor do que 4%. Então, gente, vejam como o Tesouro Direto ainda é uma oportunidade sem igual. E aqui eu vou me arriscar a fazer uma projeção ousada para vocês, que é o seguinte. Questão de 2 anos atrás, ninguém, mas ninguém, ia dizer que a Selic chegaria a 2%, ou, falando melhor, ninguém diria que a Selic chegaria a pagar menos do que a inflação. Eu tenho livro, gente, eu tenho livro de economia, de análise de finanças aqui em casa, tá dizendo que o mínimo, que sempre foi o mínimo de margem que a taxa referencial da economia, ou seja, taxa Selic, teria para a inflação era no mínimo 2%. No mínimo 2%. Eu tenho isso escrito em livro texto. Livro texto, pessoal. Livro texto. Isso não existe mais. Não existe mais. Vocês acham que essa barganha de comprar um título para 10, 20, 25 anos, pagando entre 3% e 4% acima da inflação, vocês acham que essa barganha vai existir no Brasil por muito mais tempo? Mas aí, claro, a gente tem que abrir o horizonte de pensamento. Tem que alargar um pouquinho para 5, 10 anos. É assim que a gente tem que pensar. Será que essas taxas vão continuar tão altas assim? Porque o Brasil, como vocês viram ali, continua em determinados trechos da curva de juros, continua pagando as taxas mais altas no mundo. Continua, junto com aqueles outros 2 países ali que vocês viram. Então, gente, com a evolução da questão fiscal, com a reforma da Previdência fazendo efeito ao longo dos próximos 10 anos, com as demais reformas andando, certo? Com a pressão do dólar diminuindo nesses próximos 5, 10 anos, porque o dólar vai se enfraquecer nesse período, não tem outra, gente. O país, assim como não precisa mais pagar 2% acima da inflação na taxa Selic, não vai mais precisar pagar IPCA mais 3% ou 4%. E aí, quando estiver pagando IPCA mais 1%, mais 1,5%, aí não adianta chorar o leite derramado, né, pessoal? Então, gente, juntando com o vídeo de ontem, que foi esse aqui, em que eu enfatizei muito isso aqui, só que o foco, de novo, não é a inflação. O foco é isso aqui, ó. As moedas, África do Sul, Brasil, Rússia, e a questão que para eles lá um título de moeda local a 10%, há 10 anos, perdão, pagando 1%, já é um retorno enorme. Então, imagina o nosso Tesouro Direto pagando 3 a 4% em prazos muito maiores do que isso, pessoal. Então, assim, os vídeos de ontem e de hoje são para reforçar a vocês que por mais que o estresse esteja pegando forte no curto prazo, por mais que estejam bombardeando a cabeça de todo mundo que a hiperinflação vai voltar, e não vai, tá? O Tesouro continua sendo o investimento mais seguro e aquilo que vai te pagar certo uma remuneração muito boa. Muito boa. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque se lá em 2002, 2004, quando a taxa central da economia era 24%, 28% ao ano, alguém dissesse, olha, em 20 anos a Selic vai estar por vários anos abaixo de 10%. Não, você é maluco. Então é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa agora. Esses caras aqui estão avisando, olha, 3 a 4% ao ano em 10 anos é um retorno fantástico.
e o Tesouro Direto está aí dando de mão beijada. Só que o estresse no curto prazo está muito forte. Ah, está oscilando no curto prazo? Está oscilando. Ah, o título fica negativo 1, 2, 3, 4, 5 meses? Fica negativo. Mas o que interessa é o longo prazo e a evolução das coisas. E claro, o Brasil não pode fugir da responsabilidade fiscal. Sendo assim, gente, as oportunidades ainda estão aí e o Tesouro Direto continua com rentabilidade excelente. Tá certo? Muito obrigado e bons investimentos a todos.